Na primeira metade do século XX, a África e grande parte da Ásia e da Oceania viviam sob o domínio colonial de diversos países europeus. Chamamos de descolonização o processo pelo qual esses países alcançaram sua independência. Após a Segunda Guerra Mundial, acelerou-se o processo de descolonização na Ásia, na África e na Oceania. Contribuiu para isso a luta dos movimentos emancipacionistas locais, que buscavam a independência política de seus países. Também pesou a delicada situação econômica das tradicionais potências europeias no pós-guerra, o que dificultava a manutenção do domínio colonial por meio de forças militares. Ao mesmo tempo, a opinião pública europeia desenvolveu uma consciência anticolonialista. Era uma contradição os governos inimigos da opressão nazi-fascista manterem oprimidos os povos colonizados. Se até as primeiras décadas do século XX muitas pessoas na Europa sentiam orgulho de seu país possuir impérios coloniais, depois da Segunda Guerra, essa situação foi se tornando constrangedora. Os dirigentes dos governos democráticos europeus do pós-guerra não queriam ser vistos como opressores imperialistas. Além disso, os governantes das duas grandes potências do pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, assumiram posições favoráveis à descolonização. Interessados em desenvolver novas formas de influência nas regiões colonizadas, procuravam atrair as lideranças dos grupos emancipacionistas afroasiáticos. A ONU, fundamentada no direito de autodeterminação dos povos, tornou-se um fórum internacional contra o colonialismo. Após a ruptura dos laços coloniais, os processos de independência na Ásia, na África e na Oceania desdobraram-se numa série de lutas internas, envolvendo movimentos políticos ou grupos étnicos rivais, que passaram a disputar o controle do governo nas diferentes regiões. De modo geral, esses processos de descolonização ocorreram por meio de ruptura pacífica, alcançada mediante acordos firmados com a metrópole que reconhecia formalmente a emancipação política das colônias, porém procurava preservar as relações econômicas de dominação. E ruptura violenta, alcançada mediante conflitos envolvendo as forças da metrópole e as tropas de libertação das colônias, principalmente quando a luta pela independência política se transformava em luta contra a dominação imperialista, apontando para a construção de uma sociedade socialista. O processo de descolonização ocorrido principalmente no pós-guerra teve início na Ásia, continente com amplas áreas sob dominação colonial da Inglaterra e da França. De 1943 a 1979, diversos países asiáticos tornaram-se independentes. Em muitos casos, o processo de independência e seus desdobramentos ocorreram por meio de grandes conflitos, nos quais não faltaram a intervenção direta ou indireta dos Estados Unidos e da União Soviética, sempre procurando firmar sua influência política e econômica no plano mundial. Eu espero que com esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o que é o processo conhecido como descolonização. Muito obrigado por você ter assistido, um grande abraço e fique com Deus.